Muito boa tarde a todos. Estamos dando início à nossa segunda mesa da segunda jornada de pensamento social e político brasileiro, promovido aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ontem tivemos a nossa primeira mesa chamada Intérpretes Fora do Cânone, e hoje, então, damos sequência à nossa programação com a segunda mesa chamada Legados Intelectuais, onde vamos fazer uma homenagem e recuperar o pensamento de autores e autoras que faleceram recentemente. Estamos falando de José Murilo de Carvalho e Luiz Werneck Viana. Gostaria de saudar, em especial, a Adriana Pereira Campos, ao Fernando Perlato, por aceitarem o nosso convite e falar aqui com a gente hoje. Meu nome é Francis Scheid, eu sou do programa de pós-graduação em Sociologia e Ciência Política aqui da UFSC. Gostaria também de saudar, de maneira muito especial, ao Núcleo Pindorama, que é o Núcleo de Estudos em Pensamento Social e Político brasileiro. E gostaria de também avisar o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, que quem está interessado no certificado acadêmico, para ficar atento ao chat, que a gente vai passar lá uma lista para vocês assinarem. Hoje, a gente vai falar sobre a contribuição intelectual de três grandes figuras do nosso pensamento: José Murilo de Carvalho, Luiz Werneck Viana, e também convidamos a Ildete Pereira Campos para falar sobre Maria da Conceição Tavares. O que a gente combinou com o pessoal foi meia hora de exposição, e depois a gente também vai abrir para o chat as suas perguntas. Também gostaria de avisar os convidados que, caso queiram fazer perguntas entre si lá no momento final, isso também é possível. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda Adriana, muito bem-vindo Fernando, e vamos então começar falando com o Fernando Perlato. O Fernando, ele é professor, sociólogo e doutor pelo Instituto de Estudos Social e Políticos pelo IESP da UERJ, e foi orientado em sua tese Sociologia Pública, Imaginação Sociológica Brasileira e Problemas Públicos por esse grande intelectual que é o Luiz Werneck Viana. Foi publicado também um livro organizado pelo Fernando e pelo Rubem Barbosa com o título Uma Sociologia Indignada, Diálogos com Luiz Werneck Viana. O Luiz Werneck Viana é, com certeza, um dos principais intelectuais que nos ajudam a compreender o Brasil contemporâneo. Ele é autor de importantes livros, como Liberalismo e Sindicato no Brasil, A Revolução Passiva, Iberismo e Americanismo no Brasil, A Democracia e os Três Poderes no Brasil, e que nos deixou e faleceu em fevereiro de 2024. Então eu passo a palavra ao Fernando para que ele possa falar sobre o legado intelectual de Luiz Werneck Viana. Fernando, é com você então. Olá, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao convite, mediado pelo professor Rafael, para estar presente aqui nesse evento. Queria agradecer também ao Francis pela gentileza aí da mediação da mesa, e no nome do Rafael e do Francis, cumprimentar todos os colegas, professores, e discentes aí da instituição e parabenizar a Universidade Federal de Santa Catarina pela organização do evento, cumprimentar minha colega Adriana aqui pela mesa, certamente essa mesa ela é muito, muito interessante, a ideia dela, eu acho que a gente precisa ter sempre esses espaços de não apenas de homenagear, de relembrar, mas justamente destacar a importância desses legados intelectuais, dessas figuras intelectuais tão importantes que nos deixaram recentemente, Então, queria parabenizar a todos vocês pela ideia dessa mesa, Para mim, particularmente, é sempre muito difícil, obviamente, falar sobre o Werneck, Eu tive uma relação muito próxima com o Werneck, além da orientação na tese de doutorado, o Werneck me orientou no mestrado, e depois também da conclusão dessa relação acadêmica, a gente acabou desenvolvendo também uma proximidade também, de amizade pessoal, então é sempre muito emocionante poder falar dele, mas ao mesmo tempo que é emocionante, é também sempre muito importante, Então sempre que eu sou convidado, que eu posso falar sobre o Werneck, eu imediatamente topo, porque eu acho que é importante falar sobre o Werneck, é importante falar sobre o legado dele deixado para as ciências sociais brasileiras, E é difícil falar sobre o Werneck, porque para além
dos aspectos pessoais, obviamente, envolvidos nessa reflexão, eu acho que tem uma dimensão da obra do Werneck, que a obra do Werneck é muito diversa, né? O Werneck, ele abordou temáticas muito diversas, né? E o Werneck foi muito pioneiro na reflexão sobre temáticas muito relevantes da sociologia brasileira, né? Se a gente pensar o tema dos sindicatos no Brasil, né, o quanto que ele abriu uma seara de reflexões sobre o tema dos sindicatos a partir do livro Liberalismo e Sindicato no Brasil, né? Se a gente pensar nas suas reflexões sobre o tema do pensamento social brasileiro, né, as categorias de iberismo e americanismo também, que recolocaram uma série de reflexões também novas para pensar diversos intelectuais sobre o Brasil, o próprio tema da judicialização da política e das relações sociais no Brasil, né, a relação entre a democracia e os três poderes no Brasil, ou seja, são vários insights teóricos, né, muito sofisticados que o Werneck foi fazendo ao longo da sua trajetória e que eu acho que é difícil, muitas vezes, pensar um elemento específico, né, ou seria possível, talvez, em contrário, pensar um desses elementos específicos e falar detidamente sobre a obra do Werneck, né? Mas, na minha perspectiva aqui, o objetivo, né, até dialogando com perspectiva da mesa, para refletir um pouco sobre os legados do Werneck, eu pensei em abordar 3 elementos que, a meu ver, eles são mais fundamentais, que eu identifico, né, que eu consigo identificar na obra do Werneck, que eu vejo como legados muito importantes para que a gente possa pensar não apenas sobre a obra dele, né, mas de que maneira que a obra dele deixa um legado para reflexão sobre a própria democracia no Brasil, né? E aí, nesse sentido, antes de entrar propriamente na reflexão sobre esses 3 elementos que eu considero centrais, né, eu acho que é importante falar um pouco brevemente sobre o Werneck, né? Eu acho que o Werneck ele tem uma trajetória intelectual muito interessante, né? Não se trata de fazer aqui uma análise biográfica minuciosa, mas eu acho que é importante situar um pouco o Werneck, né? A vida do Werneck, porque a vida dele ajuda também a compreender muito da obra dele, dos temas dele, das questões principais que animaram a sua reflexão, né? O Werneck ele nasceu no Rio de Janeiro, né, em 1938, e ele se formou em Direito em 1962. Né? Então, o primeiro caminho que ele faz é via Direito, que é interessante que a formação dele é uma formação que ele vai para o Direito, e isso, de um modo ou de outro, atravessa a obra dele, né? Os temas do direito estão presentes no liberalismo e sindicato no Brasil e vão estar de forma mais orgânica em todos os trabalhos que ele desenvolve depois sobre o tema da judicialização da política e das relações sociais no Brasil, as análises empíricas que ele faz sobre o tema da magistratura, né? Mas ele vai se formar em direito, ele tem atuação como advogado durante o tempo, mas, paralelamente a isso, o Werneck ele também se engaja na sua militância política no Partido Comunista Brasileiro. Né? Desde jovem, o Werneck vai estar militando no PCB, né, no Partidão, né? Depois eu vou voltar a esse elemento, porque eu acho que esse elemento é muito fundamental para compreender alguns aspectos da obra dele. Né? E o Werneck participa do CPC, né, do Centro Popular de Cultura da UNE, ele tem toda uma trajetória de militância junto ao partido. E depois, posteriormente, o Werneck ele vai fazer efetivamente a graduação em Ciências Sociais na UFRJ e ele entra posteriormente para fazer o mestrado no UPERJ, né? O UPERJ que posteriormente ele vai virar professor, mas ele entra para fazer o mestrado no UPERJ, a primeira turma do UPERJ, inclusive, mas só que nesse período as forças da repressão, né, a ditadura vai até o UPERJ procurando, né, perseguindo o Werneck é forçado a sair do Rio de Janeiro, onde ele estava residindo, né? E ele vai para São Paulo e depois vai para o Chile, fica exilado 1 ano no Chile, ele volta para o Brasil, e quando ele volta para o Brasil, para o Rio de Janeiro, 15 dias depois dele ter retornado ao Brasil, ele é preso. Né? O Werneck fica 6 meses preso, né, em decorrência da sua militância política, e quando ele é libertado, né, depois de 6 meses, ele sem muitas perspectivas do que fazer, né, numa situação muito complicada, alguns colegas dele de São Paulo, sobretudo o Carlos Estevão Martins, convidam ele para ir para São Paulo, e em São Paulo ele tem contato com vários intelectuais que o inserem naquela rede de intelectuais que já vinha se conformando ali em São Paulo, na resistência, sobretudo uma figura que vai ter um papel importante nesse processo, que é o próprio Fernando Henrique Cardoso, que havia criado, né, sido a figura central de criação do SEBRAP, né, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e o Werneck começa a trabalhar no SEBRAP,
e, paralelamente a isso, o Werneck começa a desenvolver a tese de doutorado dele na Universidade de São Paulo, na USP, sob a orientação do Francisco Verfort, que vai ser justamente a tese, né, Liberalismo e Sindicato no Brasil, que posteriormente vai ser publicada. Né? Então, o Werneck tem essa trajetória, né, e depois aí ele se insere efetivamente na vida acadêmica, né, mas sem, em momento nenhum, né, deixar de lado as suas questões e suas preocupações políticas. E aí ele vai ter uma longeva carreira acadêmica, né, muito consolidada, né, no âmbito do ensino. Ele vai trabalhar, sobretudo, no UPERJ, né, ele vai dar aula no UPERJ durante muito tempo, quando ele vai, inclusive, orientar dissertações de mestrado e teses de doutorado, e, posteriormente, quando o UPERJ ele passa por um processo de transição, né, e vai para a UERJ, vira IESP, o Werneck sai e vai para a PUC-Rio, e o Werneck vai dar aula na PUC-Rio até, né, bem próximo do seu falecimento. O Werneck ainda continuou ministrando aulas, né? E o Werneck foi muito reconhecido por essa trajetória intelectual, né? Além de ter sido presidente da ANPOX, né, no biênio de 2003 e 2004, o Werneck recebeu as honrarias, né, diversas honrarias. Foi homenageado com o prêmio Florestan Fernandes da SBS, né, com o prêmio ANPOX de excelência acadêmica em 2014. Então, ele foi muito reconhecido também pelas ciências sociais, pela sua trajetória acadêmica. Né? Feito esse brevíssimo resumo, um pouco, né, dessa biografia do Werneck, e eu acho que, como eu disse anteriormente, né, acho que é importante situar essa trajetória para a gente entender um pouco das principais preocupações que animaram a reflexão do Werneck. Né? E aí eu gostaria de destacar 3 pontos principais que, a meu ver, ajudam a compreender o que foi esse intelectual multifacetado que foi o Werneck. Né? E o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é justamente o fato do Werneck ter sido um intelectual público. Né? Um intelectual público. Eu acho que essa é a marca central do Werneck. Né? Ou seja, o Werneck ele foi um intelectual que buscou em todo momento, né, fazer uma produção, uma reflexão intelectual sofisticada, né? Eu acho que a reflexão intelectual do Werneck era muito sofisticada, mas sempre voltada para a intervenção política. Né? Não à toa o livro, né, que o Francis mencionou na abertura, aí, que é um livro organizado por mim e pelo professor Rubem Barbosa, né, tinha o título de Sociologia Indignada. Né? A sociologia do Werneck era uma sociologia indignada, né? Uma sociologia voltada para a intervenção no mundo. Né? Eu tomo a liberdade, né, a licença aqui, de fazer uma breve citação de um trecho de uma entrevista que o Werneck dá para aquele livro Conversas com Sociólogos Brasileiros, né, no qual ele fala o seguinte: eu nunca parti de um livro para a realidade, foi sempre o oposto, né, sempre da realidade para o livro. Sempre fui ao livro para tentar resolver algum problema que identificava no mundo. Isso persiste, é a minha marca. Vou do aqui e agora para a investigação, a pesquisa. Claro que, ao longo desse tempo, fui assumindo uma identidade profissional mais definida, acompanhando, aliás, o processo de institucionalização das ciências sociais. Mesmo assim, não posso dizer que assumi plenamente uma identidade acadêmica. No mais, é zigue-zague. O que definiu meu caminho foi a inserção na vida pública. Deliberada, porque eu a escolhi, fui atrás dela. Eu acho que esse trecho ele é muito marcante, né, dessa inscrição no mundo público, que é uma inscrição deliberada. Né? E você conversando com o Werneck, era muito interessante isso, porque, como eu disse anteriormente, ele vai ser reconhecido do ponto de vista acadêmico, né? Mas a inscrição do Werneck sempre foi para o mundo público. Né? Então, a produção intelectual do Werneck, o Werneck publicou nas principais revistas, né, das ciências sociais, né, Lua Nova, Sebrap, todas as principais revistas, as revistas com extratos mais elevados, etc., mas o Werneck estava o tempo todo produzindo também e escrevendo para o grande público. Né? Então, ele vai ter uma inscrição muito forte. Né? A gente consegue, desde o início da carreira do Werneck, né, encontrar os seus escritos, por exemplo, né, na Voz da Unidade, né, que era um semanário editado pelo Partido Comunista Brasileiro, né, no qual o Werneck foi um colaborador muito assíduo, né? A revista Presença, que foi uma revista que era editada pelos intelectuais ligados ao Partido Comunista, que tinham rompido com a direção do Partido Comunista, e também
posteriormente o Werneck vai escrever, né, para os grandes jornais de maior circulação, né? Ele vai ter, por exemplo, uma coluna no Estado de São Paulo, vai ter uma coluna no Valor Econômico, né, uma produção praticamente semanal, né, fora blogs que ele escrevia, né, entrevistas que ele dava. Ele era um intelectual muito presente publicamente. Então, eu acho que essa marca está muito presente na reflexão dele, né? Não dá para entender o Werneck sem entendê-lo nessa inscrição. Então, eu sempre digo que se você fosse pegar a produção do Werneck, o Werneck ele é um intelectual que eu digo que ele é sofisticado intelectualmente, porque o Werneck tinha um domínio muito grande, né, da produção sociológica, da produção das ciências sociais, né? Ele tinha os autores dele de referência principais, né? Sem dúvida nenhuma, a tradição marxista era aquela tradição que orientava a sua reflexão, Marx, principalmente, né? Mas, sobretudo, também Gramsci, né? Eu acho que o Gramsci era o autor principal de referência do Werneck, é o autor que vai, em grande medida, orientar suas reflexões, mas todos os autores ligados àquele campo que o Perry Anderson vai chamar de marxismo ocidental, né? De um modo ou de outro, esse é o lugar da onde o Werneck parte, né? Mas o Werneck parte dessa tradição marxista, mas o Werneck nunca se esgotou nessa tradição marxista, né? O Werneck sempre dialogou muito diretamente com outros autores da tradição sociológica contemporânea, né? Um autor, por exemplo, muito caro na reflexão dele, que vai estar presente em vários dos escritos dele, por exemplo, é o Tocqueville, né? Mas a gente vai encontrar também nas reflexões dele autores como Barrington Moore, o próprio Habermas, né? O Habermas vai ser um autor muito importante para as reflexões do Werneck, sobretudo quando ele parte para as suas reflexões mais sistemáticas sobre o tema do direito, da judicialização da política, das relações sociais. Além disso, é claro, um domínio muito forte, né, muito consistente de toda a tradição do pensamento social brasileiro, né? Autores como Oliveira Viana, né, Joaquim Nabuco, autores pelos quais o Werneck tinha, né, um fascínio mais especial e que ele mobilizava de modo muito forte nas suas reflexões que ele fazia sobre o Brasil. Então, ele mobilizava, e era muito interessante para quem conheceu, né, quem convivia com o Werneck, que ele tinha um repertório muito amplo, né, não apenas um repertório do ponto de vista das ciências sociais, né, da teoria social, do pensamento social brasileiro, mas o Werneck também era um sujeito muito erudito, né, muito erudito. Você ia conversar com ele, ele tinha visto filme, ele gostava muito de cinema, estava sempre conectado em cinema, literatura, e ele mobilizava todo esse repertório intelectual justamente para pensar os temas do tempo presente. Ou seja, era todo esse repertório para tentar captar com uma antena muito ligada àquilo que estava acontecendo no mundo. Então, acho que essa faceta, né, do intelectual público é a faceta, um primeiro elemento que eu acho que define muito esse intelectual, e não tem como compreender as reflexões do Werneck sem inseri-lo, né, nessa chave do intelectual público. Então, esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento, né, que eu gostaria de trazer aqui para a conversa, e que eu acho que é fundamental para que a gente possa compreender, né, a própria trajetória do Werneck e compreender o Werneck, é a sua, né, como eu havia mencionado anteriormente, a sua forte relação com uma determinada tradição do comunismo, né? O Werneck, como eu mencionei anteriormente, ele se filia ao Partido Comunista muito novo, né, logo na sua juventude, e permanece filiado durante muito tempo, mas depois de muito tempo o Werneck se desfilia do Partido Comunista, já nos anos 90, ele não vai ter nenhum vínculo partidário, né, a partir dos anos 90, nos anos 2000, o Werneck não tem vínculo partidário, mas não tem como dissociar as reflexões do Werneck no período anterior e no período posterior dessa inscrição que ele teve no Partido Comunista. E uma determinada tradição do Partido Comunista que eu acho que é importante destacar, né? O Werneck sempre fazia muita questão de fazer referência ao fato, né, de que um documento do Partido Comunista que o Werneck sempre mencionava nos seus textos, na sua reflexão, nos seus comentários políticos, etc., era justamente a importância da Declaração de Março de 1958 do Partido Comunista, né? A Declaração de Março de 58 ela teve uma importância muito grande na trajetória do Partido Comunista, justamente porque a Declaração de Março ela estabelecia uma determinada estratégia do Partido Comunista, que era justamente a estratégia da opção pela democracia, pela opção pelas reformas, né? Ou seja, o movimento
para a chegada ao socialismo, o movimento para a derrota das forças da tradição, era justamente um movimento gradativo, o movimento da reforma, o movimento da ampliação das forças. Né? Tem um livro muito bonito do Gildo Marçal, né, que foi também um intelectual muito próximo do Werneck, né, quando o Gildo Marçal ele chama a atenção de que o Partido Comunista permaneceu dividido ao longo do século XX, basicamente entre duas almas, né? A alma da revolução e a alma da reforma. A alma da revolução é aquela alma do espírito de 1917, né? A alma da ruptura, da revolução brusca, da derrubada do sistema de uma hora para outra, né? Um movimento rápido. E a outra alma é justamente a alma da reforma, aquela alma que aposta justamente na capacidade do diálogo, na capacidade de uma ampliação de uma frente ampla para enfrentar as forças da ordem, que aposta justamente na perspectiva daquilo que o seu autor de referência vai dizer, né, o privilégio da guerra de posição sobre a guerra de movimento. Né? Então, essa tradição ela vai estar muito presente na reflexão do Werneck, né? Ou seja, aposta, por isso que na reflexão do Werneck é possível a gente identificar que o tema do comunismo ele é forte, mas é um tema do comunismo o tempo todo preocupado com o tema da democracia. Né? O tema da democracia é muito central. Como que você concilia, né, a utopia, né, desejada de uma democratização social com uma democratização política? Né? Essa fórmula da conciliação entre democratização social e democratização política ela vai estar muito presente nas reflexões do Werneck. Então, quando você pega, por exemplo, que na verdade é uma questão que vai estar presente em uma série de autores, né, uma série de intelectuais que rompem com a tradição soviética, né, com o stalinismo, e vão tentar buscar justamente essa conciliação entre comunismo e democracia, né, na fórmula que ficou consagrada nos escritos, por exemplo, de um intelectual que era próximo durante o período do Werneck, que era o Carlos Nelson Coutinho, né, ou seja, o tema da democracia como valor universal. Né? Não tem como pensar o tema do comunismo, o tema das esquerdas, o tema da democracia não pode ser instrumental para as esquerdas, né? O tema da democracia não pode ser periférico para as esquerdas. O tema da democracia tem que ser estratégico, ele tem que ser central, né, para as estratégias das esquerdas. Então, isso fazia com que o Werneck ele tivesse uma ojeriza muito grande sobre qualquer dimensão autoritária. Né? O Werneck era um autor anti-autoritário. Isso fazia com que o Werneck abrisse um diálogo muito grande, por exemplo, com a tradição do liberalismo. O Werneck tinha uma leitura muito generosa do liberalismo, não do liberalismo naquilo que ele se conformou, no neoliberalismo, etc. Não, mas o liberalismo, na sua tradição original, comprometida com o tema da autonomia individual, com o tema da autonomia da proteção dos indivíduos em relação ao Estado. Né? Então, ele tinha um compromisso muito grande com essa, né, uma admiração muito grande com essa tradição do liberalismo. E ele via justamente a possibilidade de conciliação dos valores de uma tradição comunista com os valores do liberalismo. Então, eu acho que essa era uma marca muito forte, né, que vai estar presente, por exemplo, no Partido Comunista. O Werneck falava muito isso, né, embora ele tenha sido preso durante a ditadura, né, e pela sua oposição à ditadura, a aposta do Werneck durante a ditadura, na oposição à ditadura, nunca foi na luta armada. Né? Ele tinha várias críticas à perspectiva da luta armada e ele falava justamente da contraposição entre a fórmula o povo armado derruba a ditadura e o povo organizado derruba a ditadura. Né? O povo armado derruba a ditadura era justamente a estratégia do enfrentamento brusco ao sistema. Né? O povo organizado derruba a ditadura era justamente a estratégia de um movimento gradativo, justamente de uma guerra de movimento, onde você vai justamente juntando forças e ampliando o seu corpo, o seu escopo de forças para fazer um enfrentamento ao autoritarismo. O inimigo principal é o autoritarismo. Se o inimigo principal é o autoritarismo, né, é importante você construir diálogos com setores mais amplos, inclusive com setores com os quais você não tem um programa que você concorda por completo. Né? Então, Werneck tinha uma aposta muito grande nessa perspectiva da frente ampla, e aquele movimento que esteve presente no sentido de derrotar a ditadura, que de fato foi o povo organizado que derrotou a ditadura, né? Aquilo ali, de um modo ou de outro, vai estar presente nas reflexões dele, mesmo posteriormente, né?
Eu lembro mais no final da vida do Werneck, né, o Werneck escrevendo, por exemplo, sobre os enfrentamentos ao governo Bolsonaro, e ele falando na necessidade justamente dessa frente ampla, né? Uma frente que juntasse liberais, que juntasse setores progressistas, justamente para derrotar aquele inimigo que era central, que era o autoritarismo. Então, eu acho que as marcas da Declaração de Março de 58, né? Ou seja, essa vocação de conciliar a luta pelo comunismo, né, a luta pela igualdade, mas sem descuidar do elemento democrático, pelo contrário, né, colocar o elemento da democracia como central, isso vai estar presente no Werneck. E eu acho que toda a produção do Werneck, ao longo dos anos 80, 90, 2000, vai ser, em certo sentido, tentando identificar, né, na sociedade quem eram os sujeitos, né, os atores capazes de operar no sentido de promover esses processos de democratização política e social. Né? Quando ele escreve o Liberalismo e Sindicato no Brasil, ali nos anos 70, nos anos 80, o movimento operário aparecia como esse sujeito, né, principal de promover esses processos de mobilização e de mudança social. Nos anos 90 e 2000, o Werneck vai ampliando esse leque de sujeitos, né, potenciais e capazes de promover esse processo de democratização política e social. Por isso é que ele identifica, inclusive, no mundo do direito, né, entre os operadores do direito, dentro da própria magistratura, setores estratégicos no sentido de promover aquilo que ele vai chamar de uma revolução processual do direito. Né, justamente tentando promover dentro da sociedade mudanças moleculares voltadas para esse processo de democratização política e social. E não apenas os sujeitos eram importantes nesse processo, mas as instituições, né? Ou seja, de que maneira que as instituições elas poderiam ser mobilizadas justamente no processo de avanço desses processos de democratização. O Werneck sempre, né, todos os escritos dele praticamente, ele voltava à Constituição de 88. Ele voltava à Constituição de 88 porque ele via nesse documento, claro que ele identificava várias contradições, vários problemas na Constituição de 88, mas identificava na Constituição de 88 também possibilidades de afirmação também muito significativas da agenda de direitos no Brasil. E via no Poder Judiciário uma possibilidade também de encaminhamento da afirmação desses direitos. Então, eu acho que essa lógica, né, de procurar, em certo sentido, tateando na sociedade brasileira e nas instituições brasileiras, justamente possibilidades de democratização, é uma marca muito presente na reflexão e nos diversos escritos do Werneck. Né? E, por fim, né, um terceiro elemento para que eu possa também concluir, para depois a gente também conversar a respeito disso, né, que eu acho que é um outro elemento que é uma obsessão, em certo sentido, da obra do Werneck, né, além do tema o intelectual público, o tema da democracia, é o tema da modernização brasileira. Né? Que modernização foi essa que o Brasil teve? Né? Eu acho que esse tema da modernização, a reflexão sobre o tipo de modernização que nós tivemos, é uma questão que vai estar, e os impactos desse tipo específico de modernização que nós tivemos sobre a nossa democracia, isso vai atravessar toda a obra do Werneck. Isso vai estar presente no Liberalismo e Sindicato no Brasil. Na verdade, essa é uma marca muito geracional, né? Eu acho que, se a gente for pegar a produção de diversos intelectuais nos anos 70, né, muitos deles estavam justamente tentando refletir sobre o tipo de modernização que nós estávamos tendo. Né? Isso vai estar presente, por exemplo, no Revolução Burguesa no Brasil, do Florestan, de 75, vai estar presente no Crítica à Razão Dualista, do Francisco de Oliveira, vai estar presente em diversos outros autores que vão estar escrevendo naquele contexto e que vão buscar, né, o José de Souza Martins também, por exemplo, né, que vão tentar refletir sobre os elementos da nossa modernização. Qual é a característica da nossa modernização? E nos anos 70, né, no Liberalismo e Sindicato no Brasil, o Werneck vai justamente dialogar com autores como, por exemplo, Lenin, Gramsci, Barrington Moore, para pensar esse tipo de modernização no Brasil, que é uma modernização conduzida pelo alto, né, pelo Estado, essa modernização conservadora, né, uma modernização que, em grande medida, traz elementos de mudança, traz elementos de transformação, mas também tem em si muitos elementos de conservação. Né? O tema da revolução passiva, que ele mobiliza do Gramsci para tentar pensar o processo de modernização no Brasil.
Então, o Werneck sempre vai estar, nos diferentes escritos dele, cotejando os elementos daquilo que ele vai chamar de modernização, que são esses elementos conduzidos pelo alto, pelo Estado, que tem elementos, sim, elementos virtuosos de afirmação do público, mas também tem elementos também recessivos, como o autoritarismo, vai estar cotejando essa lógica da modernização pelo alto com aquilo que ele chama do moderno, né? O moderno, que está presente na sociedade civil, que tem a ver com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, né? Com a autonomia individual. Então, essa lógica do cotejamento entre os processos de modernização e os processos de afirmação do moderno na sociedade vão estar presentes no liberalismo e sindicato no Brasil e vão estar presentes mesmo nos seus escritos posteriores. Né? Ou seja, uma defesa daquilo que a nossa tradição tem de positivo, de afirmação do público, né? Mas também com uma crítica daquilo que tem de autoritário na nossa tradição. Eu acho que esse é um elemento muito forte que vai estar presente na obra do Werneck. Eu acho que também, né, define muito das reflexões dele. O Werneck, ele faleceu, mas eu acho que, e aí para concluir também, né, eu acho que um elemento muito aí pessoal do Werneck que vai estar presente mesmo no final, o Werneck mais debilitado mesmo do ponto de vista da saúde, né, ele nunca parou de escrever, né, era impressionante o quanto que ele queria, ele não deixava de falar, né, de se pronunciar, de destacar o quanto que era importante se posicionar. Né? Eu lembro no final, né, mais recentemente, né, a importância que o Werneck teve, as reflexões dele, o combate, né, eu acho que essa palavra é importante, né, o combate que o Werneck se dedicou àquilo que ele chamava de fascismo tabajara no Brasil. Né, e o quanto que ele se engajou nesse enfrentamento, e eu acho que esse legado, né, desses compromissos, o compromisso com a intervenção pública, o compromisso com a democracia e o compromisso com uma reflexão crítica sobre a nossa modernização são elementos fundamentais, né, de legados que o Werneck deixa para não só para a nossa geração, né, mas para as ciências sociais, para a democracia de modo geral. É isso, obrigado mais uma vez pelo convite. Fernando, nós que agradecemos, foi muito relevante os pontos que você trouxe aqui na apresentação sobre o legado intelectual do Luiz Werneck Viana, né, reforçando esse caráter público da sua produção intelectual, o tema da modernização. Parabéns. Gostaria de reforçar também ao pessoal do chat que vá mandando suas perguntas também, para que a gente consiga depois trazer aqui para o Fernando e para a Adriana. Então, sem mais delongas, vamos conversar com a Adriana Pereira Campos, que é historiadora e professora na Universidade Federal do Espírito Santo e estudou a relação entre direito e escravidão. Ela vai abordar a trajetória de José Murilo de Carvalho. Ele que é uma referência em estudos sobre cidadania e construção do Estado no Brasil. A Adriana, inclusive, organizou um livro com ele, Perspectivas da Cidadania no Brasil Império. O José Murilo de Carvalho escreveu 19 livros, entre eles A Formação das Almas, A Cidadania no Brasil e Os Bestializados. O José Murilo de Carvalho faleceu em agosto de 23 e hoje estamos aqui para celebrar e falar sobre o seu legado intelectual. Então, passo a palavra para a Adriana, para que ela possa fazer as suas considerações sobre o intelectual. Muito obrigado, Adriana, por aceitar o convite novamente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar com vocês, né, cumprimentando a organização da segunda jornada de pensamento social e político brasileiro da Federal de Santa Catarina, na pessoa, então, do Rafael Mantovani e do Francis Scheid, que nos faz essa mediação aqui da mesa, e cumprimento também meu colega de exposição, que tive o prazer agora de ouvir, Fernando Perlato. Bem, falar do José Murilo de Carvalho, primeiro, não é uma tarefa fácil, porque como é um autor de obras clássicas sobre o Brasil, já citada aqui, né, a construção da ordem Teatro de Sombras, 2 partes de sua tese, A Formação das Almas, que é um livro belíssimo, Cidadania no Brasil, um experimento que ele fez, que eu conversava sempre com ele sobre isso, é um experimento em que
Ele pega como foi descrita a evolução da cidadania na Inglaterra e ele aplica o modelo ao Brasil, e ao estudar o modelo no Brasil, ele nota que o desenvolvimento histórico é diferente. Então, até a ordem dos direitos é diferente. Eu levo isso muito para os meus alunos do curso de Direito, porque eles costumam falar de evolução da cidadania, e para eu falar, olha, não é igual em todo lugar, né? Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi, também um clássico da história do Brasil. Pontos e Bordados, que é uma coletânea dos textos dele próprio, né? Enfim, são tantas obras, seria até um pouco difícil abordá-las no conjunto. E, por isso, diante dessa fortuna, né, intelectual, eu resolvi recortar um assunto que, como amiga e orientadora, e ex-orientanda, sempre me interessou, que foi a formação do José Murilo. Mas antes eu queria me apresentar aqui, porque talvez eu esteja falando do José Murilo. Eu o conheci ainda em 98, na UFRJ, durante o meu doutorado. Ele foi um orientador muito crítico e muito generoso, e logo após minha defesa, eu passei a integrar um grupo que ele liderava, com a professora Gleides, com a professora Lúcia Bastos, e nesses últimos 20 anos nós estivemos juntos nesse grupo grande, uma convivência excelente, onde a divergência era cultuada com muita, como era o Zé Murilo, né? Muito inteligente, muito generoso com a crítica. Isso que é a minha experiência com ele. Então, foi tudo muito intenso e tudo muito interessante conviver de perto com um intelectual da envergadura do Zé Murilo. E ainda é um trauma que a gente tenta superar, né, que é a partida dele. Então, mas falar dele ainda é uma fala emotiva, mas como eu tinha uma curiosidade em desenvolver algumas pistas que ele me deu em vida sobre a formação intelectual dele, eu vou tentar desenvolver aqui com vocês. Então, eu separei alguns tópicos, falar um pouco da trajetória mais da mocidade, depois a formação superior, falar do orientador dele em Stanford, falar das contribuições do Zé Murilo para a ciência política e história no Brasil, no sentido mais intelectual, mais coletivo, e depois tentar pontuar o que haveria, não é, de identidade intelectual em José Murilo e outros que compartilharam a sua formação e, finalmente, o legado, né? Bom, em primeiro lugar, reafirmar que o José Murilo, na minha observação, é uma figura central no campo intelectual brasileiro, porque ele escreveu obras que são clássicas, que acabam formando uma opinião sobre o Brasil. Também considero que a sua trajetória é um exemplo de como experiências pessoais e profissionais entrelaçadas com contextos locais e internacionais moldam uma visão crítica e transformadora de um intelectual. E aí, nesse sentido, eu quero explorar os marcos da sua formação, o que ele trouxe de contribuições para a história e para a ciência política. Especificamente, como é que se constitui esse campo. Eu não vou chegar ao nosso projeto de 20 anos
que seria muito difícil. Eu vou mais no José Murilo jovem, né? Esse que escreve A Construção da Ordem, Teatro de Sombras, né? É por aí. Bom, Zé Murilo nasceu numa fazenda chamada Santa Cruz, em Piedade do Rio Grande, Minas Gerais. Curiosamente, ele foi alfabetizado pelo seu próprio pai, sempre uma figura para ele que tinha um papel crucial, que era uma referência de probidade, dedicação ao trabalho, amor pela língua portuguesa, né? E a gente nota isso nos textos do José Murilo, né, que se notabilizou não só pelo seu conteúdo, suas obras, mas pela forma como ele escrevia. E esse início, então, de vida ali, alfabetizado pelo pai, foi uma experiência que parece ter marcado muito sua vida do ponto de vista ético e cultural. Além disso, a educação inicial do Zé Murilo se dá com a passagem por seminários franciscanos em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, parece que incentivado por sua mãe e avó, que desejavam que ele seguisse a carreira eclesiástica. Evidentemente, ele não tinha essa inclinação, mas dessa formação ele vai tirar ele obtém, né, um conhecimento muito humanista e vai, inclusive, falar latim, aprender latim. Eu lembro uma vez que eu traduzi uma frase em latim que ele falou: tudo errado, tudo errado. Então, ele conseguia ler bem latim, ele tinha um certo domínio, não era um especialista, evidentemente, mas tinha um certo domínio, mas não era sua vocação a religião. Ele sai desses seminários franciscanos com uma marca que o acompanhou a vida toda, muito discreto, sempre cultuando hábitos simples, né? Muito pontual, muito cioso da pontualidade, de obediência aos cânones, sempre muito franciscano nesse sentido. E o seminário também deu ao Zé Murilo contato com obras literárias clássicas e sociológicas, como Os Sertões, do Euclides da Cunha, Casa Grande, do Gilberto Freire, Grande Sertão e Veredas de Guimarães Rosa. Todas essas leituras vão moldar a sua compreensão sobre a complexidade social e cultural do Brasil. Sobre a formação superior e a sua experiência internacional, o que eu posso dizer é o seguinte: ele ingressou, ele fez a sua formação universitária na UFMG, né, no curso de Sociologia e Política da UFMG, mas sua formação de maior peso foi nos Estados Unidos, lá onde ele se consolidou na carreira acadêmica. Ele fez o mestrado em Stanford, de 1966 a 1968, e o doutorado em seguida, também em Stanford, 1969 a 1975. Ele defendeu sua tese de doutorado, Elite State Building in Imperial Brasil, que depois ele resulta na sua obra A Construção da Ordem e o Teatro de Sombras. Primeiro ele publicou A Construção da Ordem, depois o Teatro de Sombras, e eu tenho aqui a primeira edição dessas duas obras publicadas conjuntamente. Então, durante mais de uma década em Stanford, é evidente que ele foi influenciado por renomados
cientistas políticos daquela universidade, como o Gabriel Almond e o Robert Peckham. Este último, Peckham, ele era o orientador do José Murilo. Então, a abordagem do Almond, baseada na análise comparativa e no conceito de cultura política, e as críticas de Peckham ao reducionismo economicista de escolas sociológicas brasileiras foram cruciais para moldar o pensamento de José Murilo, na minha opinião. E assim eu gostaria de aprofundar aqui com vocês um pouco da contribuição de Peckham e suas críticas à sociologia brasileira. Então, a atuação desse orientador, do José Murilo, que foi fundamental para moldar a visão crítica e metodológica do nosso intelectual, do nosso membro da Academia Brasileira de Letras, sobre a sociologia que se desenvolvia no país. Na verdade, o Peckham ele foi um crítico mordaz da produção sociológica brasileira, que ele acusava de ausência de fundamentos empíricos sólidos e pelo uso indiscriminado de conceitos desenvolvidos em contextos estrangeiros. Peckham rejeitava a ideia de que o desenvolvimento econômico implicava diretamente no avanço político, um pressuposto comum nas análises sociológicas e marxistas do Brasil. Ele destacava, esse ex-orientador de José Murilo, que o rápido crescimento econômico nunca garantia estabilidade política ou progresso democrático, pelo contrário, muitas vezes resultava em instabilidade. Além disso, ele questionava a aplicação pouco rigorosa de teorias europeias ao contexto brasileiro, ressaltando que, e aqui eu cito o próprio Peckham, de 1965, publicado no Brasil, em que ele afirma: o Brasil apresenta aspectos específicos, ou pelo menos diferentes, que deverão ser explicados à parte dos conceitos gerais. Isso era muito importante para o José Murilo, né? Ele sempre estava muito atento ao rigor empírico das teses e a essas questões de aplicação de conceitos, né, gerais, como uma orientação de interpretação histórica. Outro ponto central da crítica ainda do Peckham é a ausência, né, desse embasamento empírico nas análises sociológicas, que muitas vezes se apoiavam em interpretações teóricas abstratas. Ele defendia que o estudo da política exigia métodos sistemáticos e dados concretos, características que influenciaram profundamente a abordagem analítica de José Murilo. E ele era bastante exigente conosco nesse aspecto, tanto orientandos quanto companheiros de pesquisa. A questão de arquivo para a compreensão da história do Brasil era um elemento que o José Murilo não abria mão. Então, essa ênfase na pesquisa empírica contribuiu para que o José Murilo rejeitasse explicações simplistas e economicistas em seus estudos, como na análise, por exemplo, do comportamento político das Forças Armadas, onde integrou fatores organizacionais e institucionais às dimensões sociais. E aí, quando José Murilo retorna ao Brasil, na verdade, eu preciso explicar aqui que José Murilo já estava vinculado ao FMG quando foi para Stanford. Nesse período, ele retornou muitas vezes ao Brasil, ele fez uma pesquisa empírica
muito importante no arquivo e na Biblioteca Nacional. Lia os diários do Congresso, nesse caso, da Assembleia Geral. Ele era, naquele tempo, não tinha nada na internet, ele tinha que obedecer aos horários da biblioteca. Enfim, quando ele contava como é que ele tinha feito isso, já na minha época, quando ainda não tínhamos tantas fontes na internet, eu já estranhava. E foi muito importante, ele me ensinou muita coisa, que à época era muito útil, como consultar a própria biblioteca, como entender os arquivos. Então, ele se dedicou realmente à compilação empírica. Ele deu muita importância a isso, aos seus orientadores e seus companheiros de pesquisa. Meu último texto nesse grupo, que eu vou publicar, foi uma sugestão dele, em que eu pegasse as atas das câmaras, especialmente do Espírito Santo, na época da independência, porque ele fez uma ligação e pediu que eu fizesse esse levantamento e fizesse o meu artigo no livro que vai sair, que é póstumo, né? E em que eu faço uma discussão sobre as listas de assinatura, né, na proclamação de Dom Pedro. A gente fala muito da adesão, mas nesse texto eu vou tentar mostrar que não é bem assim, né? E especialmente a lista de assinaturas, e no Espírito Santo, eu e ele ficamos muito curiosos, porque aparecia muito o sinal da cruz, e o sinal da cruz era gente analfabeta assinando essa proclamação da independência nas câmaras no Espírito Santo, no 12 de outubro. Então, é uma fonte que está transcrita, publicada, mas que, na nossa opinião, ainda não foi devidamente entendida. Ele escreveu um capítulo, eu escrevi outro, né? E acho que tem algumas boas surpresas ali naquele capítulo. Bom, então, o José Murilo era bastante rigoroso nessa questão metodológica, e quando ele volta, ele faz todo o trabalho dele de pós-graduação em Stanford e retorna ao Brasil, ele vai participar de 2 institutos muito importantes: o Departamento de Ciência Política da Federal de Minas Gerais e o IUPERJ, no Rio de Janeiro. Essas 2 instituições foram apoiadas pela Fundação FOR, e esse apoio não se limitava a recursos financeiros, que era para dar bolsas, principalmente aos alunos, tanto para permanecerem naquelas instituições em dedicação exclusiva, quanto para ir para outros países, mas porque também fomentava intercâmbios acadêmicos com centros de excelência nos Estados Unidos, promovendo o desenvolvimento de uma ciência política de orientação anglo-saxã no Brasil. Cecília Forjaz esclarece que o processo de institucionalização da ciência política no Brasil esteve intimamente ligado à criação do sistema de pós-graduação no país, e esse avanço foi possibilitado, evidentemente, pela atuação de agências como recém-criadas, né, CNPq, FINEP, CAPES, FAPESP. Tudo isso consolidava o desenvolvimento da pós-graduação. Mas, entre os agentes mais influentes nesse contexto, sem dúvida, foi a Fundação FOR, que se tornou o principal suporte financeiro de diversos centros de ciências sociais no Brasil, como o IUPERJ, o Departamento de Ciência Política da UFMG, o SEBRAP, o SEDEC e o DESP.
A Fundação FOR teve um papel crucial na promoção de uma ciência política com orientação norte-americana, financiando bolsas de estudos em centros de excelência nos Estados Unidos e incentivando a vinda de renomados professores americanos ao Brasil. O Departamento de Ciência Política da UFMG foi a primeira instituição a receber recursos da Fundação FOR, e essa colaboração foi viabilizada com o apoio de Peter Bell, então representante da Fundação no Brasil durante a década de 60 e que posteriormente liderou o escritório da Fundação FOR no Chile. Bell desempenhou um papel significativo ao reunir recursos para apoiar opositores de regimes autoritários, contribuindo para salvar vidas, impulsionar carreiras de inúmeros intelectuais destacados. Ainda seguindo o trabalho de Cecília Forjaz, a gente observa que muitos intelectuais brasileiros perseguidos pelo regime de 64 encontraram suporte na Fundação FOR. Entre eles, então, temos Fernando Henrique Cardoso, Vanderlei Guilherme dos Santos, Bolívar Lamounier, Simão Schwartzman e outros nomes fundamentais. E durante a ditadura militar no Brasil, houve uma intensa politização das ciências sociais, que buscavam novos modelos explicativos. E, diante do ambiente repressivo, muitos jovens intelectuais encontraram como alternativa deixar o país e, ao deixar o país, integrar os sistemas universitários estrangeiros, eles acabaram explorando novas técnicas e métodos de investigação. É nesse contexto, portanto, que a Fundação FOR desempenhou um papel importantíssimo ao facilitar a inserção de jovens em prestigiados institutos de pesquisa norte-americanos. Além disso, a Fundação promoveu a aproximação entre universidades brasileiras e grandes pesquisadores dos Estados Unidos, criando uma ponte intelectual que reforçou a ciência política no Brasil. 2 centros acadêmicos se destacaram nesse processo de institucionalização da ciência política, com esse incentivo da Fundação FOR. Foi o Departamento de Ciência Política e o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política também da Universidade Federal de Minas Gerais e o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, e o PERJ. Então, a Cecília Forjaz, ela informa que os graduados e pós-graduados formados na década exatamente do José Murilo, 1960 e 1970, representaram uma geração de cientistas sociais, como o já citado Vanderlei Guilherme dos Santos, Fábio Vanderlei Reis, Bolívar Lamounier, Antônio Otávio Sintra, Simão Schwartzman, Amaury de Souza, Edmundo Campos Coelho, enfim, um enorme elenco de grandes autores brasileiros, além, claro, aqui do José Murilo de Carvalho. Uma outra cientista, Maria Hermínia Arruda, ela destaca que em 60, a década de 60 é a alma mater, primeiro, do José Murilo, né? Então, em 60, a Universidade Federal de Minas Gerais finalmente se consolida como centro de pesquisa. Até então, ela tinha um papel muito secundário nesse aspecto. É na década de 60 que ela supera períodos de fragilidade no campo da ciência. Até então, o curso de Sociologia e Política se vinculou à Faculdade de Ciências Econômicas. Diferentemente dos cursos ofertados, né, por São Paulo e Rio de Janeiro, os cientistas sociais formados em Minas tinham uma base menos especializada, devido à
falta de uma influência de missões estrangeiras na instituição, diferentemente de São Paulo e Rio de Janeiro, que tiveram essa influência. No entanto, essa característica os tornou ainda mais preparados, essa é a tese da Maria Hermínia Arruda, para compreender os aspectos institucionais do poder, já que o corpo docente incluía profissionais como José de Magalhães Pinto, que garantiu, à época, um financiamento muito importante para a universidade, oferecendo bolsas de estudo. E, na década de 60, quando a Fundação FOR entra de maneira decisiva com bolsas de estudos na UFMG e colabora para a formação do DCP, que era o Departamento de Ciência Política, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFMG. Então, esse empreendimento tem cartas, etc., conta com apoio de professores internacionais e de renome, como o Peckerham, que foi orientador do José Murilo, o Gabriel Almond, que no Brasil hoje tem um destaque grande, pelo menos no campo da história, ambos da Universidade de Stanford, o Frank Bonilla, do MIT, que trouxeram importantes contribuições metodológicas e teóricas para a formação do Departamento de Ciência Política da UFMG. José Murilo, ele destacou-se, então, a partir dessa formação, pela crítica ao reducionismo das escolas sociológicas tradicionais, como a Escola Sociológica Paulista e o pensamento marxista do ISEB. Para os jovens que estão nos ouvindo, talvez não saibam, é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. E ele enfatizou a necessidade de autonomia do político, propondo abordagens que conciliavam análises empíricas e históricas para entender fenômenos complexos. Também queria chamar a atenção que o Peckerham, na década de 90, teve embates fortíssimos com a intelectualidade brasileira, em especial com Fernando Henrique Cardoso, em que ele escreve um livro fazendo críticas muito ferozes ao Fernando Henrique Cardoso. Enfim, não vou poder me delongar muito sobre isso, mas isso mostra que o combate a um certo economicismo era quase uma militância entre esses seguidores do Peckerham. Bom, José Murilo atuou, então, em um momento de intensa transformação das ciências sociais no Brasil, particularmente durante a ditadura, e, nesse contexto, a ciência política emergiu como um campo autônomo, distinguindo-se da sociologia e do direito, e essa nova geração de cientistas políticos, da qual fazia parte José Murilo, valorizava a diversidade e o pluralismo teórico, embora não formasse uma escola única. Uma característica marcante, se pode dizer, da produção intelectual desses jovens era a recusa ao economicismo, mas também ao politicismo exacerbado, né? Esses jovens eles buscaram equilibrar a análise política com fundamentos históricos sólidos, evitando interpretações unilaterais. Essa postura é visível, né, nas críticas às tradições sociológicas e marxistas, bem como na contribuição para o fortalecimento da pesquisa empírica nas ciências sociais brasileiras e também na historiografia. E, finalmente, encerrando, podemos dizer que José Murilo de Carvalho, junto com sua geração, especialmente
representada por intelectuais da UFMG e do UPERJ. Ele sempre transitou entre essas duas instituições, né? Deixou um legado que transcende o campo acadêmico. Ele foi reconhecido, né, como imortal na Academia Brasileira de Letras. Suas obras, caracterizadas pelo rigor metodológico e pela crítica ao reducionismo, ainda inspiram pesquisadores das ciências sociais e humanas. Sua trajetória demonstra como uma formação sólida, enraizada em valores éticos e humanistas, pode gerar contribuições inovadoras para compreender e transformar a realidade brasileira. E, enfim, eu acho que a José Murilo ainda é uma enorme inspiração para a minha geração, e eu tenho as minhas meus orientandos, a quem ele costumava dizer que eram seus netos, os orientandos de Marcelo Basile, por exemplo, professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, cujos orientandos ele também chamava de netos, que é uma geração dedicada a repensar a cidadania e identidade nacional em tempos de complexidade crescente. Essa é a minha pequena contribuição para o dia de hoje, para a gente pensar um pouquinho mais o José Murilo. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Adriana. Foi realmente muito rica a sua exposição. Agradeço novamente o convite. Parabéns. Agora nós teríamos um momento reservado, então, para falarmos com a Ildete Pereira sobre Maria da Conceição Tavares, mas infelizmente ela não pôde comparecer no dia de hoje. A gente sente muito a sua ausência e ela traria muitas contribuições também para nós. Mas então, seguindo com a nossa programação, gostaria primeiro de reforçar a questão do pessoal que está nos acompanhando no YouTube e que quer o certificado acadêmico. O link já está disponível da chamada lá, podem preencher. E passar, então, agora para a nossa rodada de perguntas. Temos perguntas para o Fernando, perguntas para a Adriana, e eu vou ler as perguntas, então, vou ler primeiro as do Fernando, depois vou ler as da Adriana, vou ler as do Fernando, o Fernando responde, né, vou ler as da Adriana, e a Adriana pode responder também. São várias perguntas, então vocês podem responder aquelas que vocês elencarem como mais importantes, ou que vocês quiserem responder. Vou começar, então, com o Fernando Perlato, tá bem? Pergunta. Professor, pergunta do Bruno Regasson. Ao professor Fernando Perlato. Professor, você poderia falar um pouco mais sobre as preocupações normativas acerca da democracia que estavam nos estudos do Werneck sobre a judicialização da política? Outra pergunta do Bruno Regasson. Você acredita que essas reflexões normativas do professor Werneck nos ajudam a pensar o Brasil pós-Lava Jato e com um STF com cada vez maior centralidade na governança nacional? Pergunta da Dora Hoff. Werneck aponta que nos primeiros momentos da independência, o liberalismo político nasce com a função de fornecer sustentação ideal ao estabelecimento de um Estado nacional. Como essa visão diverge do conceito de liberdade do liberalismo clássico? Mais uma pergunta agora do professor Rafael Mantovani. Professor Fernando, gostaria de ouvi-lo falar sobre as reflexões do Werneck a respeito da barbárie e do ruralismo em Sarmiento. Mais uma pergunta, do William Silva também. Em que medida a obra de Viana contribui para analisar a esquerda brasileira em um contexto de polarização e fragmentação partidária? Passo, então, a palavra ao Fernando. Bem, agradecer, né? Muitas perguntas muito, né, complexas, diversas. Eu queria agradecer, né, as perguntas e ao interesse, né? Também muito, antes de iniciar, também parabenizar a Adriana, é sempre bom também poder ouvir, né? E pensar, né, também eu acho que o Werneck e o Zé Murilo tinham algumas
para além do fato, né, de serem pessoas próximas, né, de se conheciam, tal, trabalharam junto no UPERJ, eu acho que eles têm um tipo de reflexão que, ouvindo a Adriana falando, estava pensando muito nisso, né, o quanto que eles são intelectuais que são frutos de um processo já, né, que eles vão contribuir muito para o processo de institucionalização das ciências sociais e da história no Brasil, mas são intelectuais que se formam também no momento em que o campo não está tão especializado, né, não está tão institucionalizado. Eu acho que isso faz com que sejam intelectuais também mais abertos, num certo sentido, né? Ou seja, eles são intelectuais interdisciplinares por excelência. Ou seja, você pode colocar o Zé Murilo na caixinha de historiador, mas você pode colocá-lo também na caixinha de cientista político, sociólogo e tal. Da mesma forma o Werneck, né? O Werneck falava que preferia ser chamado de sociólogo, mas chamava ele de cientista político e tal. E a obra do Werneck era muito interdisciplinar também, né? Então, acho que essa é uma marca muito profunda dos dois. E acho que, como estamos falando de legados, né? Eu acho que é um legado que tensiona também, numa perspectiva positiva, a forma como a própria academia se institucionalizou, né? Com todas as virtudes que o processo de institucionalização tem, de especialização e tal, mas com todos os problemas que isso traz também do ponto de vista desde a formação na graduação até a pós-graduação, que passam por um processo de especialização muito significativo. Eu acho que o legado desses intelectuais pode nos ajudar também a tensionar um pouco, né, esses rumos tão especializados que a academia passou, né? Então, enfim, só dialogando aí a partir também das reflexões que a Adriana fez e que eu estava pensando por aqui, né? Como eu disse, são muitas perguntas aqui, eu vou tentar dialogar com elas. Já digo desde já que é do Rafael. Rafael, preciso depois pensar melhor sobre esse tema para a gente poder conversar sobre isso, porque eu acho que ele tem um grau de especialização que depois eu precisaria dar uma refletida melhor. Em relação às questões que foram feitas aqui do Bruno, né? Então, Bruno, eu acho que o tema da judicialização, né, como eu disse, eu acho que o Werneck ele foi muito pioneiro, né, no sentido da percepção desse tema da judicialização da política e das relações sociais no Brasil, né? Esse tema ele não é um tema exclusivo do Brasil, né? Como o Werneck bem destacava, esse é um tema que surge muito fortemente no período pós-Segunda Guerra Mundial, as experiências, né, do nazifascismo, que em grande medida colocam para as democracias modernas a necessidade do fortalecimento de instituições, a ideia de pensar que democracia não deve ser apenas um regime que tem instituições que garantam o poder das maiorias, né, mas que também tenham instituições nas quais fortaleçam o poder das minorias, né, no qual você proteja as minorias e você também fortaleça, né, o direito das minorias. Então, o judiciário, como esse contrapoder, né, o poder de proteção das minorias, de fortalecimento dos direitos das minorias, ele vai se fortalecendo de modo muito gradativo nas diferentes constituições que vão sendo formuladas no período pós-Segunda Guerra Mundial. Isso vai estar presente, por exemplo, nas experiências de Portugal, na experiência da Espanha, né, quando se dissemina pelo mundo, né, aquilo que vai ser chamado da ideia do constitucionalismo democrático. Ou seja, uma perspectiva, né, que pensa a dimensão da Constituição, que as constituições elas não devem ser apenas constituições garantias, né, não apenas constituições de proteção da liberdade individual, mas constituições também que afirmem direitos, né, que afirmem, em grande medida, quase que programas em defesa dos direitos dos indivíduos, em direitos sociais. E a nossa Constituição de 88, ela, em grande medida, incorpora muito desses valores do constitucionalismo democrático por uma série de razões, né? Então, a nossa Constituição de 88, ela vai ter muito dessa perspectiva, que se, por um lado, ela afirma, né, a democracia representativa e a democracia participativa, né, por outro lado, também ela fortalece muito aquilo que vai ser chamado pelo Werneck justamente de representação funcional, né, ou seja, de que maneira que os mecanismos do direito, né, poderiam ser também utilizados para o fortalecimento daquilo que, em diálogo com Rosan Vallon, ele vai chamar de uma soberania complexa, né, ou seja, a afirmação, a nossa Constituição de 88, ela tem uma série de elementos, né, que o Werneck trabalha em diferentes livros, que são justamente, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o mandato de injunção,
a própria redefinição do papel do Ministério Público, a criação da Defensoria Pública e dos juizados de pequenas causas, né, que depois vão ser chamados de juizados especiais, enfim, uma série de elementos, além, é claro, do próprio fortalecimento do Supremo Tribunal Federal, que conferem ao Poder Judiciário, né, um papel muito significativo no sentido de fortalecimento, né, de ampliação da cidadania, né? Ou seja, por esses mecanismos, né, da representação funcional, não apenas a sociedade civil organizada, como os sindicatos, por exemplo, poderiam acionar a ampliação dos direitos, mas o próprio cidadão comum, né? Então, Werneck vislumbra na possibilidade da judicialização das relações sociais uma possibilidade também de ampliação da democracia. Isso, se eu pudesse dizer, e aí já dialogando com a sua pergunta, com a sua segunda pergunta, eu tenho uma leitura de que os primeiros escritos do Werneck sobre judicialização da política e das relações sociais no Brasil, né, principalmente o livro lá dele de 1999, que vai ser escrito junto com a Maria Alice Rezende de Carvalho, com Manuel Palacios e com Marcelo Burgos, que é a judicialização da política e das relações sociais. E o próprio artigo que está presente naquele livro, naquela coletânea Democracia e os Três Poderes no Brasil, que ele escreve com Marcelo Burgos, né, que se chama justamente Revolução Processual do Direito e Democracia Progressiva, o Werneck tinha um otimismo muito grande na possibilidade do direito como, né, essa senda pela qual poderia haver uma ampliação gradativa do Estado democrático de direito, né? E o Werneck vislumbrava nos operadores do direito, sobretudo na magistratura, atores importantes nesse processo. Tanto é que o Werneck constituiu, né, no âmbito do UPERJ, o Centro de Estudos Direito e Sociedade, o SEDES, que era um espaço voltado justamente para formação, para cursos direcionados para juízes, no sentido de tentar, né, construir uma determinada formação daqueles operadores do direito na ponta, comprometidos com esses ideais mais fortes da democracia política, da democracia social. Porém, né, não resta dúvida de que a cena política no Brasil, ao longo dos últimos anos, ela colocou em xeque muitos dessa crença muito virtuosa no papel do direito no processo de democratização política e social, né? Então, a Operação Lava Jato, ela, por exemplo, ela mostrou o quanto que esse protagonismo do direito sem freios, ele poderia não apenas não ser uma possibilidade de ampliação da democracia, mas um próprio risco para a democracia, né? Tanto é que o Werneck, nos seus escritos posteriores, ele vai chamar os operadores da Lava Jato de tenentismo de toga, né? Ou seja, ele faz uma comparação desses juízes da Lava Jato com os tenentes dos anos 30, mas ele fala que, diferentemente dos tenentes que tinham um programa, né, eles queriam destruir algo, mas construir algo no lugar, os tenentes de toga, eles praticamente queriam apenas destruir, né, não tinham nenhum programa político para colocar no lugar, né? E o Werneck tinha uma dimensão de que era necessário, ele tinha uma dimensão crítica da política, mas ele valorizava a política, né? Não dava para substituir a política pelo mundo do direito, pelo mundo judicial. Então, essa representação funcional ela era complementar, não substitutiva ao mundo do direito. Então, nesse sentido, eu acho que ele se demonstrou muito crítico nos seus escritos posteriores em relação à Operação Lava Jato, né? Em relação às questões posteriores, também para não me prolongar muito, né? Em relação à questão do liberalismo, eu acho que o liberalismo, como eu havia mencionado anteriormente, eu acho que esse é um tema muito central para o Werneck, uma preocupação muito central para o Werneck, porque justamente, diferentemente daqueles modelos de modernização clássica, né, ou seja, os modelos de revolução burguesa clássica, né, nas quais o liberalismo teve um papel de transformação e de implosão da ordem anterior, né, justamente isso que vai acontecer nos modelos clássicos da Revolução Inglesa, Francesa, Americana. Aqui, o nosso processo de modernização conservadora, ele fez com que houvesse uma combinação contraditória entre moderno e atraso. Ou seja, tanto as forças do atraso souberam se apropriar dos elementos do liberalismo, quanto os elementos do liberalismo, os atores do liberalismo, foram profundamente conservadores, né? Então, assim, essa mistura entre modernidade, atraso, conservação e modernização, que vai ser a marca do nosso processo de modernização,
né? Então, nesse sentido, ele conseguia identificar justamente... Por isso que o Werneck ele tinha uma leitura, quando a gente pega os escritos dele sobre iberismo e americanismo, né, falava assim, não, Werneck era defensor do iberismo, né, ou seja, dessa fórmula de um Estado forte, de um Estado, né, do fortalecimento do Estado, ou era defensor do americanismo? Na verdade, Werneck defendia justamente a síntese dos dois elementos. Né, ele identificava os elementos virtuosos da tradição do iberismo, o fortalecimento do público, do Estado, etc., mas via também os elementos reacionários nesse processo, os riscos de autoritarismo nesses elementos. Mas ele também via no americanismo os riscos de uma ordem totalmente entregue ao mercado, mas identificava também no americanismo as possibilidades também de fortalecimento de elementos vinculados à autonomia individual, tal. Então, por isso que eu acho que essa combinação entre americanismo e iberismo, ela aparece para o Werneck como uma fórmula possível, né, de romper com esses elementos da nossa modernização conservadora. E, por fim, né, em relação à pergunta do William, né, em que medida a obra do Werneck contribui para analisar a esquerda brasileira e o contexto de polarização, né, primeiro só um parênteses fora da resposta, mas, assim, particularmente, William, eu não gosto desse conceito de polarização, né, um conceito que vem sendo muito utilizado, que quando a gente fala polarização, a gente pressupõe que a gente tem no Brasil dois lados equivalentes, né, e eu acho que a gente não vive isso no Brasil. Né, a gente tem uma disputa política de um lado, né, que quer destruir o Estado de Direito, como a gente vê essas tentativas de golpe recente, e um outro lado, né, que diverge desse lado. Então, não são polos, né, equivalentes, são polos completamente desiguais. Né? Então, enfim, mas de todo modo, eu acho que as reflexões que o Werneck trouxe para a esquerda, e eu particularmente, né, aí uma nota pessoal, né, porque eu sempre tive, né, enfim, proximidades e sempre defendi, em certo sentido, né, os projetos vinculados ao PT. Né? Eu lembro quando eu entrei no IUPERJ, eu, na época, ainda participava de movimento estudantil, tinha um vínculo com o PT. O Werneck era muito crítico ao PT. Né? O Werneck tinha uma crítica muito forte ao PT, justamente pelo fato de que o PT... ele tinha muito... Na verdade, o Werneck tinha uma crítica... O Werneck era, nesse sentido... um defensor, a grande crítica que o Werneck tinha ao PT era, em certo sentido, ao próprio fato de o PT ter nascido com um projeto político contra a história do Brasil, né, denunciando, em grande medida, a história do Brasil. Né? A teoria do populismo, por exemplo, é justamente uma crítica ao Estado varguista. Né? Ou seja, o Estado varguista, o Lula, inclusive, chamava, né, a CLT de AI-5 dos trabalhadores. Né? Então, assim, havia uma crítica muito grande a essa tradição do Brasil, a tradição republicana brasileira. E o Werneck era crítico a essa tradição republicana, mas ele via também elementos positivos nessa tradição republicana. Então, ele era muito crítico a uma determinada perspectiva do PT, que vai estar presente depois nas próprias experiências do PT à frente do governo federal, quando ele vai criticar muito o governo Lula, por exemplo, por uma preocupação muito forte do fortalecimento do Estado e pouca energia no sentido de fortalecer as associações da sociedade civil. Né? Então, eu acho que a principal contribuição que o Werneck trouxe, em grande medida, né, nessas reflexões da esquerda, é que a esquerda pudesse... que é uma provocação muito grande nesse sentido, né, de que maneira que a esquerda ela lida com esses elementos da nossa história, né, a gente repensa a nossa história, e eu acho que o PT depois repensou essa história, né, tanto é que o próprio legado, a própria relação com esse legado do passado, com a estrutura do Vargas, com o Estado Novo, foi repensada pelo PT. Então, como que lida com esse passado e como que lida com os elementos do liberalismo? Né, em certo sentido, diante dessa conjuntura autoritária que a gente vive hoje, né, o fortalecimento de uma extrema-direita cada vez mais organizada na sociedade brasileira, de que maneira que a gente pensa, né, que não é possível as esquerdas brasileiras enfrentar esse movimento sozinhas, né? É necessário, nesse contexto, dialogar com setores mais amplos da sociedade, dialogar com setores do liberalismo. Eu acho que essas questões que o Werneck colocava na reflexão, de um modo ou de outro, elas permanecem ainda relevantes para a gente pensar o papel das esquerdas hoje. Não é isso? Isso aí, então. Muito obrigado, Fernando. Vamos, então, passar as perguntas à Adriana. Eu vou ler elas aqui, tá bem? Pergunta da Natália Rosa. Como o José Murilo via a recepção do universo brasileiro oitocentista
as ideias liberais e conservadoras vindas, em especial, da França e da Inglaterra. Pergunta do William Silva. Como podemos caracterizar a evolução da cidadania no Brasil no século XXI a partir da análise de José Murilo de Carvalho? Pergunta de Rafael Mantovani. Professora Adriana, podemos entender que os excelentes textos críticos do José Murilo sobre a Primeira República, em alguma medida, se dava a sua opção possível pela monarquia? Pergunta de William Silva. Quais são as principais contribuições de José Murilo de Carvalho para o estudo da cidadania e da formação do Estado Nacional no Brasil durante o Império e a Primeira República? Temos aqui também são essas perguntas. Então, Adriana, fique à vontade para responder. Em primeiro lugar, agradecer as perguntas, é uma oportunidade de dialogar com as pessoas sobre o José Murilo. Mas antes, eu queria só fazer uma observação, Fernando, que o Werneck Viana me influenciou muito sobre essa questão do direito. Como professora de História do Direito na minha universidade, para a graduação de Direito, e a gente também tem essa disciplina para graduação de História, adotei por muito tempo os textos dele sobre politização da justiça, deixa eu me lembrar, aquela chave... politização da justiça e judicialização da política, que era esse entusiasmo que ele nutriu, não é, pelo campo do direito, e mais tarde ele fez uma revisão que estamos em curso, porque eu acho que não é só a Lava Jato que não contribuiu para isso. Hoje o Supremo não contribui, mais uma vez, né, quando você... Não todo o Supremo, eu digo uma parte. Quando, por exemplo, você tem um juiz que é vítima, é juiz, e ainda realiza inquérito. Um negócio impensável no Império Brasileiro. E que hoje, no século XXI, estamos a fazer na nossa Corte Suprema. Então... são essas contradições do campo, mas eu tendo a olhar isso de uma maneira... eu acho que a gente tem que ter resiliência, porque a cidadania ela não é construída de uma hora para outra, e temos que aprender com os erros. Não adianta que não é homens virtuosos que fazem a política, mas é a experiência virtuosa que faz a política. Então, a gente tem que... É um longo aprendizado a democracia, como dizem os franceses, então vamos chegar lá. Mas quero dizer isso, queria falar o quanto o Werneck fez parte da minha formação, e até por indicação do Zé Murilo, à época, que também se entusiasmou, né, por esse conceito, e também fez a revisão, enfim. Bom, vamos à pergunta do Bruno, primeiro, sobre a contribuição do Zé Murilo nesse campo da história dos militares. Bom, o Zé Murilo ele tinha essa intenção de entender o papel político das Forças Armadas no contexto histórico brasileiro, especialmente nos períodos de instabilidade política e regime autoritário. E assim ele se afastava de explicações tradicionais, como a escola da onde ele vinha, perfilava, pensar, né? Que era associar a esses regimes, esse comportamento político dos militares, à sua origem de classe, a determinantes econômicos. Ele tinha toda uma crítica à perspectiva marxista e sociológica, né, que simplificava o papel das Forças Armadas, e uma das maiores contribuições foi tentar pensar, não é, uma análise que integrasse aspectos organizacionais e institucionais
para a compreensão do comportamento político das Forças Armadas. Então, ele considerava, sobretudo, as características internas da instituição militar, suas hierarquias, a disciplina, as regras organizacionais, tão relevante quanto os fatores sociais e econômicos. E essa é uma perspectiva mais complexa que ele tentava abordar, né, as Forças Armadas. E essa abordagem reconhecia que a capacidade dos militares de atuar como agentes políticos autônomos, com suas próprias agendas, com seus interesses, e ele vai destacar que as Forças Armadas moldaram e foram moldadas por transformações políticas no Brasil. Isso é muito importante porque ele vai além de ser as Forças Armadas representante de uma classe econômica, enfim, né? Ele conecta muito o papel do militar ao conceito de cidadania, evidenciando especialmente os desafios do autoritarismo, da intervenção militar, né, na questão da democracia brasileira. E também a questão comparativa. Ele tentava fazer uma associação, né, com os regimes militares da América Latina. A pergunta da Natália, né, sobre a questão das ideias liberais e conservadoras no Brasil, de França e Inglaterra. Esse é um ponto que tem muito a ver com o meu trabalho e sempre... a gente tenta ver... né? Há uma tradição no Brasil de observar as ideias, a circulação de ideias como influências ideológicas. Isso ou imposições ideológicas. Essa é uma maneira muito simplista de abordar as ideias que circulam pelo mundo e não circulam de agora, né? Para o José Murilo, ele vai tentar ler, né, liberalismo e conservadorismo à luz das especificidades da nossa sociedade escravocrata. Por exemplo, quando ele analisa a cidadania brasileira, e ele... eu estava com o livro de cidadania dele aqui, né, para iniciar, né, quando ele experimentou escrever esse livro, ele partia de uma obra clássica inglesa que exatamente discutia a evolução da cidadania na Inglaterra. E ele, então, ao trazer essa tese para o Brasil, ele, ao invés de aplicar diretamente, ele primeiro se preocupou como é que o Brasil, não é, teria desenvolvido a cidadania. E é a partir daí que ele vai dizer que o Brasil inicia, primeiro, pelos direitos políticos, né, extremamente liberais. Ele vai chamar a atenção que o Brasil, ele faz até uma tabelinha mostrando que o Brasil era um dos países que mais tinha participação de voto, nasce como um estado com maior participação do voto. Você tinha voto de liberto, você tinha voto de sapateiro, a renda era um corte mínimo, né? Mas era uma sociedade escravocrata, por isso é uma sociedade profundamente marcada pela escravidão. Então, não é possível falar de evolução de direitos no Brasil sem considerar que essa era uma sociedade escravocrata, rural e hierarquizada. Então, ele não se conformou em simplesmente trazer um modelo da Inglaterra, e ele questiona esse modelo. Se eu
não sei se consigo explicar. Outra coisa, e tem um texto maravilhoso do Zé Murilo, não é, que é quase uma aula de metodologia, em que ele usa muito Perelman para explicar por que os nossos deputados falavam, se associavam a ideias liberais, citando França e Inglaterra. Mas ele fala, isso é um recurso retórico, né? É porque eles estão se comunicando com um auditório, mas, de fato, é preciso pensar como eles instituem esse liberalismo aqui. Não é cópia, simplesmente. E pouco interessa se você está trazendo isso da Inglaterra ou da França, o que interessa é como foi gestada essa circulação de ideias aqui dentro. Então, essa era o mote analítico do Zé Murilo. Se eu aqui reduzindo um pouco para abreviar a resposta, né? Sobre essa questão da monarquia, que perseguiu o José Murilo incansavelmente. Não há, de fato, nenhuma opção pela monarquia por parte do Zé Murilo, né? Houve, na época da campanha, eu nem o conhecia ainda, na campanha no Brasil, da opção entre monarquia e república, uma entrevista que ele deu e foi mal usada, e por isso ele tinha verdadeiro pavor a entrevistas. Ele, em geral, as entrevistas tinham uma foto dele, mas eram respondidas por e-mail, para que as palavras dele não fossem distorcidas. Muito raramente, quando ele ia dar entrevista, era, em geral, gravada, vocês podem perceber, né? Então, aí tudo bem, porque passava o que ele estava falando, de fato, mas ele ficava um tanto receoso. Ele era uma pessoa, nesse sentido, muito formal. Então, a primeira questão é essa. Mas por que o José Murilo, ele, tendo estudado a República, também ele parece um monarquista, né? É porque ele vai falar que a monarquia foi muito estável no Brasil, enquanto a República foi muito instável. Mas em ambas ele critica, né, a evolução da cidadania, o modo como a cidadania se implantava. E ele vai ser um crítico, né? Vai usar muito a questão do coronelismo. Ele é um crítico de muitos trabalhos sobre o coronelismo da República, porque ele diz, olha, coronelismo é um fato histórico, não pode ser aplicado indistintamente ao longo da história do Brasil. E, bom, enfim, eu creio que a riqueza e a fortuna do trabalho do Zé Murilo, exatamente porque ele não é monarquista, a preocupação central dele é com a cidadania. Se for sob uma monarquia, se for sob uma república, pouco importa, você tem democracias sob monarquias. Era basicamente essa tentativa. E na UFRJ, outros professores, por exemplo, da colônia, que trabalham muito a ideia de república nas monarquias, né? República é o quê? É uma vivência comunitária. Então, essa distinção precisa ser melhor discutida. Zé Murilo estava fundamentalmente preocupado com a promoção, com a inclusão da cidadania, com a inclusão política, como isso ocorreu no Brasil monárquico e no Brasil republicano, sobretudo a Primeira República. Creio que não responde tudo, mas um pouco do que é a minha opinião sobre a obra do Zé Murilo. E agradeço muitíssimo as perguntas. Nós que agradecemos as respostas, Adriana, e também ao Fernando.
Então, pessoal, a gente vai realizar o encerramento da nossa mesa, lembrando que esse conteúdo vai continuar disponível aqui no canal do YouTube do PPG, aqui mesmo onde vocês estão assistindo agora. Agradeço novamente a participação da Adriana e do Fernando por terem topado conversar com a gente hoje aqui. Agradeço em nome do Núcleo Pindorama a participação de vocês que nos acompanharam assistindo essa mesa, mandando suas perguntas. Gostaria de convidar para a nossa mesa de amanhã com o título Circulação Internacional de Ideias, onde vamos falar com Maria Elisa Sá, Jan Merkel e Ezequiel Grisendi. E gostaria de mandar um forte abraço para vocês e até a próxima.